A paz do Senhor, povo de Deus. Que a paz de Jesus esteja em cada coração nessa manhã. Hoje é sexta-feira, que Deus abençoe o dia de cada um nessa sexta-feira, amém? Aqui quem fala é a missionária Catiana, em nome de Jesus, vim trazer uma palavra ao nome do Senhor Jesus, amém? Que diz assim lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, que diz assim, ó: Paulo escreveu: acaso buscou eu agora a aprovação dos homens, ou a de Deus? Ou estou tentando agradar aos homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, e não seria servo de Cristo. Então, Paulo já estava falando aqui, que quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós estamos na presença de Deus, nós não temos que buscar agradar aos homens, mas nós temos que procurar agradar a Deus. Tudo que a gente fazer, nós temos que agradar a Deus, agradar ao reino dos céus. Porque Paulo aqui está falando que não seja viciado na aprovação dos outros, e siga o seu coração e faça o que você acredita ser o que Deus está lhe dizendo para fazer, e permaneça firme nele e somente nele. Então, muitas vezes a gente está na presença do Senhor e às vezes a gente está viciado em agradar aos outros e não agradar a Deus. Muitas vezes a gente faz as coisas pensando nos outros e não pensando em Deus. E nós temos que andar na vontade do Senhor, nós temos que andar conforme como Deus quer. E nós temos que fazer aquilo que Deus quer para nós. Nós temos que ser obediente à voz do Senhor. E muitas vezes a gente está na presença de Deus, mas a gente quer louvar para mostrar para as pessoas, para dizer que nós louvamos. Nós estamos na presença de Deus, nós vamos orar, mas nós queremos mostrar para as pessoas, nós queremos a aprovação das pessoas, nós queremos ver o que as pessoas pensam de nós, o que as pessoas acham de nós na presença de Deus. Nós temos que procurar a aprovação de Deus, nós temos que ser provado por Deus e não por os homens. Porque a palavra já diz: maldito do homem que confia no homem. Porque se você serve a Deus e está com intenção de querer provação do homem e de querer provar alguma coisa para o homem, você não está agradando a Deus. Porque o homem, por mais que você faça, nunca vai agradar. Por mais que você faça, nunca vai ter agrado do homem. Mas quando você não agrada ao homem, mas agrada a Deus, tudo que você faz agradando ao Senhor, pela direção do Senhor, eu tenho certeza que você está agradando a Deus e desagradando ao homem. Porque quando a gente está na presença de Deus e a gente está servindo a Deus do jeito que Deus quer, e tu está na posição que Deus quer, uma coisa eu vou dizer: a gente nunca é provado por homem. Pode ter certeza, quando a gente está na presença de Deus e quando a gente está ali com Jesus e está fazendo como Jesus quer, a gente está ali na obediência, a gente está fazendo tudo como Deus quer na obediência, e a gente está ali agradando a Deus como Deus quer que a gente faça, o homem sempre vai apontar o dedo para você e você sempre vai ser apontada. Porque você está agradando a Deus e não está agradando ao homem. Pode ter certeza, irmãos. Quando a gente agrada a Deus, sempre tem opinião de pessoas que a gente nunca presta. Porque a fulana lá serve a Deus, mas não é serva de Deus. Sempre tem alguém para nos apontar o dedo. Mas quando a gente não tem que se portar com a opinião dos outros. Não importa o que eles falam de você. Aqui Paulo já está deixando bem claro. Paulo escreveu na carta de Gálatas que acaso busco eu agora a aprovação dos homens, ou a de Deus, ou eu estou tentando agradar ao homem? Se eu ainda estivesse procurando agradar ao homem, não seria servo de Deus. Então, quem procura agradar a homens não está agradando a Deus. Aqueles que procuram agradar homens da terra não está procurando agradar a Deus, não é servo de Deus. Porque o que você faz não é para Deus, é para o homem. Se você vai orar e pensando na aprovação do homem. Se você vai louvar, você está pensando na aprovação do homem, o que eles vão dizer, o que eles vão pensar, o que eles vão falar. Não interessa o que eles vão pensar, deixar de não pensar. Você tem que entender que tudo que você fizer perante ao Senhor, perante ao nome de Deus,
é para Ele que tu tem que fazer, é agradar a Ele. É o Senhor que tem que agradar. Porque se você estiver na presença de Deus e tudo que você está fazendo é para chamar a atenção de homens, para dizer que você faz e é para o homem, e você quer a aprovação do homem, você não é serva de Deus. Você não é um servo de Deus. Porque o homem é falho. E aqui, como está falando aqui, não seja viciado na aprovação dos outros. Muitas vezes a gente é viciado na aprovação dos outros. Ai, o que fulano está pensando de mim, será, né? Ai, eu louvei esse hino. Será que eles estão gostando? Será que, né? Ai, será que o que eu estou fazendo isso, será que agrada a eles? Irmãos, eu sou prova disso. A partir do momento que eu estou fazendo para Deus, ninguém se agrada da minha presença. Tem muitos que falam mal de mim. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não estou lá para agradar eles, eu estou aqui para agradar a Deus. E a partir do momento, tudo que eu faço não é para agradar o homem lá na rua, lá fora. O que eu faço aqui é para agradar a Deus. Não interessa o que eu faço, se eu louvo, se eu oro a favor das vidas, se eu prego, se eu não prego, mas o que eu faço é para agradar a Deus e eu sou apontada por causa disso. Muitas pessoas me criticam porque eu não agrado a vontade deles, porque eu não faço a vontade deles, eu faço a vontade de Deus. Eu faço o que Deus me manda fazer, eu faço aquilo que agrada a Deus, mas eu sou perseguida por causa disso. Eu sou criticada por causa disso. Sabe por quê? Porque eu não estou lá para fazer a vontade do homem. Eu estou aqui servindo a Deus, mas não estou com vício de agradar ao homem. Eu não estou nem aí, irmãos. Querem pensar mal de mim? Pensem. Pense, querem falar de mal de mim? Fale. Querem dizer que eu faço tudo errado? Fale. Mas eu sei a posição que eu estou e eu sei o Deus que eu sirvo e eu sei o que eu faço perante ao Senhor. A opinião alheia não me importa. O que me importa é a opinião de Deus. Mas só que para você fazer o que Deus agrada, tu tem que estar nos caminhos do Senhor e tu tem que estar corretamente pela palavra. Você tem que fazer aquilo que agrada aos olhos do Senhor. Mas eu sou predejada por causa disso. Eu sou caluniada por causa disso. Muitas vezes eu me pergunto, Senhor, por que as pessoas me caluniam tanto assim, Senhor? Por que eles falam tanto mal de mim, Senhor? E Deus fala, filha, não dá ouvido aos homens, dá ouvido à minha voz. E Deus fala, continua do jeito que tu estás, porque tu estás me agradando, tu não está agradando a eles. Por isso que eu fico tudo revoltado. Porque a partir do momento que tu faz para agradar a Deus, tu está agradando a Deus e não o homem. Jesus, ele veio ao mundo e Jesus não conseguiu agradar todo mundo. Do jeito que Jesus era perfeito, não tinha um pecado, não tinha nada. E mesmo assim ele era odiado pelos fariseus. Mesmo assim Jesus não conseguiu agradar todo mundo, por mais que ele fosse perfeito, por mais que ele era perfeito. Os fariseus falavam mal dele, chamavam ele de Beelzebul. Chamava ele de endemoniado. Como é que se pode demônio expulsar demônio? Os fariseus falavam isso de Jesus. Agora imagine se não vão falar isso de nós, que somos pecadores, falhos, cheios de falhas. E tem pessoas dessa forma que falam isso pra gente. Eu sou prova disso. Por eu agradar a Deus, eu desagrado ao mundo, eu desagrado as pessoas. Mas eu prefiro agradar a Deus do que estar agradando os outros. Porque quem agrada aos outros não passa a ser servo de Deus. Tu não é servo de Deus. Porque tu quer a opinião alheia dos outros. Tu quer que os outros te glorifiquem. Tu quer que os outros fiquem te bajulando. Tu quer a opinião deles. Tu quer que eles achem que tu faz é bonito. Não. Tu tem que fazer aquilo que Deus quer. Aquilo que agrada aos olhos do Senhor. E quando a gente faz essa escolha, agradar a Deus, a gente é recusado pelos homens. Porque eu não estou aqui para ter aplauso. Oh, ai, irmã, minha missionária Catiane, como você louva bem, como você prega bem, como... Não, eu quero saber o que Deus pensa de mim. Eu quero saber o que Deus acha de mim, o que eu estou fazendo está agradando a Ele. Porque eu não estou nem aí
para agradar os homens. Eu estou aqui para agradar a Deus. Eu tenho que pensar o que eu tenho que fazer para agradar a Jesus, para agradar o meu Senhor. Porque não adianta eu estar na presença de Deus, eu querer aplausos dos outros. Eu estar na presença de Deus, eu querer louvar para os outros, para dizer que eu louvo. Não adianta eu estar na presença de Deus, eu lá pregar e dizer para os outros que eu prego. Não. Eu posso até não pregar bonito, eu posso até não falar bonito, eu posso até não louvar bonito, mas o que eu faço perante o Senhor, as pequenas das coisas, mas é para Ele, tudo é para Ele que eu faço. E eu quero agradar a Deus, eu estou aqui para fazer as coisas para agradar o meu Deus, o meu Jesus, não o homem. Às vezes a gente fica triste, irmãos, porque a gente serve a Deus, as pessoas elas nos criticam tanto por causa disso. Sabe? Elas criticam tanto nós. A gente é tão perseguido por causa que a gente agrada a Deus, mas a gente tem que entender que a gente está no caminho certo. E se a gente está agradando a Deus, está incomodando lá fora. É como eu penso, é como eu sempre penso comigo. Se eu estou numa luta, aquela luta não é para me matar. Se eu estou no meio daquela luta, porque eu sei que aquela luta está agradando a Deus e está mexendo com o inferno, o diabo está se sentindo apavorado. E assim é na nossa vida a mesma coisa. Quando a gente está agradando a Deus e as pessoas não estão se agradando de nós, então a gente tem que ficar feliz porque a gente está agradando ao Senhor e não está agradando a eles. Mas hoje, muito dia de hoje, querem o quê? Querem servir a Deus, mas querem a opinião alheia dos outros. Muitos estão na presença do Senhor, mas querem estar agradando todo mundo, querem agradar todo mundo eles querem agradar. Eles querem agradar as pessoas, eles querem a opinião das pessoas. Isso não importa, isso não interessa para nós e nem para Deus. As pessoas, elas têm que quando a partir do momento que tu tá na presença de Deus, as pessoas têm que te aceitar como tu é. Se tu agrada ou não agrada, elas têm que te aceitar do mesmo jeito. Os fariseus tiveram que engolir Jesus. Eles diziam: Jesus, como é que tu pode andar com esses pecadores? Como é que pode tu andar no meio desses pecadores? Esses aí são pecadores. Mas como diz Jesus, eu não vim para os sãos, eu vim para os necessitados, eu vim para os pecadores, eu não vim para os perfeitos. Eu não vim para os curados, eu vim para os doentes. E a gente tem que ser a mesma coisa. Eu estou aqui como uma serva de Deus, eu vim aqui no nome de Jesus, eu estou aqui como uma filha de Deus para ajudar os necessitados, ajudar aqueles que precisam. Mas eu tirei já uma experiência comigo que, por mais que tu ajude, eles nunca estão contentes. Por isso que fala a palavra. Tu é serva de Deus, tu tá lá, tu ajuda com oração, tu ajuda tudo que precisa, mas eles estão sempre falando mal de ti e eles nunca estão contentes com a tua presença, eles nunca estão contentes com o que tu faz para eles. E assim era Jesus. Jesus fazia, mas aquele povo nunca estava contente. O povo fariseu sempre queria achar alguma coisa para estar dizendo que Jesus era errado, que Jesus nunca fazia as coisas certas. Porque Jesus veio para abolir, para quebrar a lei deles. Jesus veio para mostrar para eles como deveria de ser. Mas eles queriam sempre tudo ao contrário. E assim é como diz Paulo. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar o homem, não seria servo de Deus. Então não tenta procurar agradar ninguém. Porque ninguém vai estar se agradando com a tua pessoa. A partir do momento que tu serve a Deus e tu está agradando a Deus, tu acaba não agradando todo mundo. Jesus também não conseguiu agradar todo mundo. Isso que era um homem perfeito. Que era um homem que não tinha pecado nenhum. Agora imagine nós vamos conseguir agradar todo mundo? Não. Sempre vai ter alguém que tu vai desagradar. Por mais que tu seja servo de Deus, por mais que tu seja filho de Deus, tu não consegue agradar todo mundo, sempre vai ter alguém. Sempre vai ter alguém para te apontar o dedo, para dizer que tu não presta, para dizer que tu é isso, para dizer que é aquilo. Mas não dá ouvido a isso. Dá ouvido à voz de Deus. E fica na posição que Deus quer. Fique na posição de agradar ao Senhor e não aos homens. Porque do homem tu não recebe nada. Agora de Deus tu recebe. Quantas vezes eu já fui criticada por causa disso? Quantas pessoas eu já tenho ajudado? A Bíblia diz, né? O que tu ajuda com uma mão, a outra tu não fica querendo receber de nada de ninguém. Porque o que tu ajuda, tu não recebe nada em troca e tu não fica recebendo nada em troca.
E eu sempre fiz isso. Sempre ajudei, mas nunca fiquei esperando nada de ninguém. Eu espero de Deus. Mas eu quero dizer, tipo, um exemplo. Isso são experiências que eu já vivi e eu vivo até hoje. Porque tudo que tu vive com Deus, que tu vive em experiência com Deus, é para te aprender e passar para as pessoas. E eu sempre fui uma pessoa que sempre ajudei. Não tô aqui para dizer que eu sou a tal. Não, eu não quero nem saber a opinião de ninguém. Eu quero saber a opinião que Deus me dá. Quero saber a opinião de Deus e o que Ele pensa de mim. Mas a gente nunca consegue agradar todo mundo. Por mais que eu já fiz por essas pessoas, por mais que eu já ajudei, por mais que eu já me dediquei, por mais que eu já dei a minha vida, eu já dei a minha vida por vidas. E sabe o que elas falam? Que serva de Deus que eu sou. Que serva é essa que eu sou? Eles chegam a me chamar a serva do capeta. Eles chegam a me dizer que eu sou serva do diabo. Eles chegam a dizer que eu não faço nada certo. Mas, irmãos, na hora a gente fica chateado, fica. Mas, irmãos, a única coisa que eu faço é orar a Deus e falo para Deus, Senhor, o Senhor tem visto o que eu tenho feito. Eles não conseguem contemplar, mas o Senhor consegue contemplar tudo o que eu tenho feito. E eu coloco na mão de Deus. Por quê? Por mais que eu não consiga agradar a eles, por mais que eu não consiga agradar a eles, eu tenho que procurar agradar a Deus. Porque falatório sempre vai ter. Acusação contra a sua vida sempre vai ter. Mal falatório sempre vai ter. Porque a partir do... Agora, se tu começa a agradar o homem, daí não tem falatório. Porque tu faz tudo que o homem quer e não que Deus quer. Irmão, e a minha opinião é essa. Eu faço o que Deus quer. Querem chamar eu de Beelzebul como chamaram para Jesus para mim? Pode chamar. Que já me chamaram mesmo. Querem me chamar profeta do capeta? Pode me chamar. Querem dizer que eu faço tudo errado? Pode dizer. Querem dizer que eu sou acusada? Querem me acusar? Acusem. Porque Jesus está vendo. E quando a gente procura agradar a Deus, é isso que acontece na nossa vida. Nós somos acusados, perseguidos, caluniados, blasfemados. Já teve pessoas de orar e Deus operar um milagre e ter pessoas dizer que ainda não sou profeta. De usar as minhas orações, de usar a minha vida para orar, usar Deus e ainda dizer que eu não presto para nada. Para dizer que ainda não sou serva de Deus. A gente se entristece com isso, se entristece sim, porque tu se dedica, tu faz do teu melhor para ajudar aquela vida, tu se dedica àquela alma e depois tu ouvir daquela própria alma dizer que tu não é serva de Deus. De tu ser caluniado para aquela própria vida que tu ajudou. Se eu fico triste, imagina o Espírito Santo. Mas o que eu faço? Só oro e boto na mão de Deus. Porque aquele lá contempla e aquele lá é o meu Deus de justiça. Aquele lá é a minha coroa da justiça. E quando tu procura agradar a Deus, não tem coisa melhor. Quando a gente tem que procurar agradar a Jesus, procurar agradar a Deus, fazer as coisas para Ele, tudo para Ele. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, tudo que eu faço é para Deus, não é para o homem. Tudo que eu faço é para agradar o meu Deus, eu faço tudo na humildade, na sinceridade. É isso que Deus se agrada de nós. De tu ser verdadeira, de tu ser justa com Deus. É isso. Então é assim, irmãos. Procura agradar a Deus, não procura agradar o homem. Não procura a opinião de ninguém, eu procuro a opinião de Deus. E não fique querendo agradar as pessoas, porque você nunca vai conseguir agradar ninguém. Sempre vai ter aqueles que tu vai conseguir agradar, mas muitos, de 100, tira 50 pessoas que podem gostar de você, se agradar do que você faz, mas o resto não vão se agradar. Porque Jesus era assim também. Jesus foi dessa forma também. Ele foi caluniado, ele foi chamado de Beelzebul, ele foi chamado um monte de coisa. Mas Jesus não deu bola. E se Jesus não deu bola, nós também não tem que dar bola. Porque quem serve a Deus é assim mesmo, irmãos. Quando a gente
coloca a nossa vida na presença de Deus e a gente busca a presença de Deus e a gente fica na posição que Deus quer e a gente tudo que a gente faz é na humildade, é na sinceridade e agradando a Deus, as pessoas não vão se agradar de você. Você vai ser caluniado, você vai ser perseguido, você vai ser blasfemado, você vai ser chamado de profeta do capeta, você vai ser chamado de demônios, você vai ser chamado de tudo. Porque isso já aconteceu na minha vida. E até hoje ainda acontece. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei o que eu tô fazendo tá agradando a Deus. Então eu procuro agradar o meu Deus, eu procuro agradar o meu Jesus e não o homem. Não tô nem aí para a opinião dos outros. Quer falar mal de mim, fale. Quer me chamar de tudo, chame. Mas Deus tá vendo, eles esquecem que Deus tá vendo. Eles esquecem que Deus tá vendo o que a gente faz perante ao Senhor e que a gente não faz. Então, era essas palavras. Medite nessas palavras. Tudo que você fazer, faça com coração para Deus. Faça para agradar ao Senhor e não faz para se gloriar, não faz para se engrandecer e não se faz para se aparecer para os outros, para dizer que você faz. Não faz para querer a opinião dos outros, não faz coisas para agradar o homem, faz para agradar a Deus. Faz para agradar ao Senhor. Ai, irmã, eu louvo. Eu não sei louvar, eu não vou louvar porque os outros vão achar feio. Irmã, louva do jeito que você louva. Louva com a sua voz que você tem. Louva do jeito que você louva. Você está fazendo para Deus ou para o homem? Você está louvando para agradar a Deus ou para agradar o homem? Irmã, eu não sei pregar bonito, irmã. Eu não sei pregar. Pregue do jeito que você sabe. Você está pregando para o homem ou você está pregando para Deus? Irmã, eu não sei fazer tal coisa. Faça para Deus. Faça para Deus. Tudo que tu vir fazer, faz no nome de Jesus. Faz para Ele. Não faz com intenção de agradar o homem. Não faz com intenção de querer aplausos. Não faz com intenção de querer que os outros venham te glorificar. Não faça para querer elogios dos outros. Mas faça para ter elogio de Deus. Para ter o agrado de Deus. A partir do momento que você faz para agradar a Deus, o resto Deus faz na tua vida. Deus faz tu ser reconhecida. Deus faz as pessoas olhar para ti com os olhos, com um olhar diferente. Deus faz. Não fica se martirizando, dizendo, eu tenho que fazer isso porque eu tenho que agradar o meu pastor. Eu tenho que fazer isso porque eu tenho que agradar fulano. Eu tenho que fazer isso porque eu tenho que agradar... Não. Diz assim, eu vou fazer porque eu quero agradar o meu Deus. Eu vou louvar porque eu quero fazer, porque eu quero fazer de todo o coração pro meu Deus. Eu quero agradar o meu Deus com o meu louvor. Eu quero agradar o meu Deus com a minha pregação. Eu quero agradar o meu Deus com as minhas atitudes. Eu quero agradar a Deus tudo que eu faço. Não para agradar o homem. O homem é falho, o homem é cheio de defeito, o homem é errado. Mas Deus, ele não é falho, Deus, ele é perfeito. Honra o teu Deus. Agrada o teu Deus, não os homens. E por a gente agradar a Deus, a gente é criticado. A gente é caluniado, como eu falei. Por tu agradar a Deus, tu não vai conseguir agradar os outros, porque a maioria não vai se agradar da tua presença, porque há uma presença do Senhor, não há uma presença de Jesus na nossa vida. E por causa da presença de Jesus, incomoda aqueles que estão lá fora. Então agrade. A minha palavra hoje, agrade ao Senhor, procure agradar a Deus. Procure a opinião de Deus e não a dos homens. Mas faça as coisas certas para agradar a Deus. Não queira estar fazendo coisa errada e achar que está agradando a Deus. Eu sirvo a Deus. Eu sirvo ao Senhor. Mas eu procuro fazer as coisas da maneira que agrada a Deus. Tem certas coisas na vida da gente que a gente não consegue entender. Mas Deus, ele entende. E lá na frente a gente consegue entender. Não é porque a gente está na presença de Deus, a gente tem que agradar a Deus, mas com as atitudes certas, com a opiniões certas. Porque não adianta tu querer estar na presença de Deus para agradar a Deus e você fazer tudo ao contrário. Eu estou na presença de Deus, mas eu não perdoo ninguém. Eu estou na presença de Deus, mas eu não reconheço os meus erros. Eu estou na presença de Deus para agradar a Deus, mas eu não me humilho para ninguém, eu não me humilho para nada. Eu estou na presença de Deus, mas eu não admito que eu sou errada daquele pecado, daquele erro. Eu não me corrijo, eu não peço perdão. Isso não agrada a Deus também. Daí você vai estar agradando ao diabo.
Porque você vai estar servindo a Deus e fazendo tudo que não agrada a Deus. Quando a gente faz as coisas e está agradando ao Senhor, tu tem que ter um coração humilde. Tu tem que ter a humildade, tu tem que ter o reconhecimento quando tu peca, quando tu erra. Tu tem que ter o reconhecimento de pedir perdão. Ah, mas a pessoa não me fez nada, mas peça perdão, por mais que tu não fez, mas peça, para agradar a Deus. São essas atitudes. Só se a pessoa não queira. Se a pessoa não querer, tu não pode fazer nada. Porque muitas vezes a gente está agradando a Deus e as pessoas não gostam da nossa presença. Eles querem estar longe da nossa presença. Daí tu não pode fazer nada. Se a pessoa ela decidiu ficar longe de você, você não pode obrigar ela a ficar perto de você. É a decisão dela. Mas não é porque ela se afastou de você, não é porque ela está longe de você, que você está desagradando a Deus. Porque às vezes acontecem coisas ao contrário, e a gente diz assim, Senhor, o que eu estou fazendo de errado que a pessoa se afastou de mim, Deus? O que eu fiz de errado? Você pensou que eu estou pecando? Não. Se ela se afastou de ti, é porque Deus não quer que ela fique perto de você. Porque a tua presença, o teu brilho, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo não está agradando e não está fazendo bem a ela. Porque ela está nas trevas. Porque uma pessoa, quando ela não está bem do teu lado, e tu serve a Deus e tu está agradando a Deus, é porque ela não tá conseguindo ficar do teu lado, ela não está conseguindo presenciar a presença de Deus na tua vida. E deixa ela. Se ela quer se afastar de ti, se ela não quer falar contigo, se ela não quer conversar contigo, não fique se martirizando e dizendo assim, meu Deus, eu pequei, meu Deus, eu tô fazendo errado. Não, a tua parte você fez. Agora, se a pessoa ela não quer conversar com você, ela não quer, ela virou as costas para você e ela não quer tá perto de você, não fique se martirizando. Porque isso aí eu já aprendi muito. Porque você já fez as coisas certas. Você está fazendo as coisas certas. É a pessoa que faz errado. E quando a pessoa ela faz coisa errada, ela não se admite que ela é errada. E quem tá mal não é você, é a pessoa que tá fazendo essas partes. Então, procure agradar ao Senhor. Procure agradar a Deus. Não agrada ao homem, não. Não fica agradando, fazendo coisas para agradar o homem. Não fica querendo buscar coisa para agradar as pessoas. Agrada a Deus, o nosso Senhor. Então, eram essas palavras. E que todos fiquem na paz do Senhor Jesus, amém? Eram essas palavras que eu queria falar. E que vocês possam refletir. Comece a olhar mais para Jesus. Olhe mais para Deus. Faça a vontade do coração de Deus. Ande na vontade do coração de Deus. Agrade ao Senhor. Porque aqueles que agradam a Deus são servos de Deus. E aqueles que não procuram agradar a Deus e procuram agradar o homem, não são servos de Deus. Deus não olha como servo. Porque você não está agradando a Deus, você está agradando ao homem. E o homem, ele é falho. O homem, ele é cheio de defeito. Nós somos cheios de defeito. Vocês acham que por eu ser evangélica, vocês acham que eu não tenho meus defeitos? Tenho. Eu tenho meus defeitos. Eu peco, porque eu sou de carne. Mas eu estou sempre tentando me corrigir e sempre admitindo para Deus que eu peco, que eu erro. E sempre tentando fazer o melhor para mim não pecar, para mim não errar. É isso que agrada a Deus. A partir do momento que nós reconhecemos que nós somos falhos. Que nós reconhecemos que nós não somos nada sem a presença de Deus. E muitos estão na presença de Deus, querem o quê? Estão pecando, mas dizem, eu estou certo de tudo. O que eu estou fazendo está certo. Não está certo, não. Vai se corrigir, vai se olhar. Vai olhar o que você está fazendo de errado para agradar a Deus e não para agradar o homem. Então, eram essas palavras que eu queria falar nessa manhã. E que todos tenham uma sexta-feira abençoada no nome de Jesus. E que todos fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém? Que todos fiquem na paz de Cristo nessa manhã. Amém? Glória a Deus.